Você já enfrentou algo que parecia impossível? Um diagnóstico médico que ninguém acreditava que poderia mudar? Um sonho que todos diziam ser grande demais para você alcançar? Ou talvez uma situação em que até a esperança parecia ter ido embora? Pois é exatamente aí, no meio do impossível, que a fé mostra quem realmente é Deus. Porque a fé não é acreditar quando tudo faz sentido. A fé é continuar acreditando quando nada mais parece possível. E é sobre isso que vamos falar hoje. Sobre a fé que vence o impossível. Aquela que transforma lágrimas em testemunhos, dores em propósito e impossibilidades em milagres. A fé verdadeira não é um sentimento passageiro, ela é uma convicção profunda. É a certeza de que, mesmo sem ver, Deus já está agindo. A Bíblia diz em Hebreus 11:1: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Essa é uma das definições mais poderosas da fé, porque ela nos mostra que a fé não depende das circunstâncias, ela depende da confiança. A fé que vence o impossível não espera condições favoráveis, ela cria condições no mundo espiritual para que o impossível aconteça. Quando Jesus disse: Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: move-te daqui para acolá, e ele se moverá. Ele não estava falando sobre o tamanho da fé, mas sobre a intensidade da confiança. A fé que vence o impossível é pequena em aparência, mas gigante em convicção. Há momentos na vida em que tudo parece estar desmoronando. A porta que você tanto esperava se fecha. As pessoas que você mais confia se afastam. O futuro parece incerto e o coração se enche de medo. Mas é nesses momentos, os mais escuros, que a luz da fé precisa brilhar mais forte. Pense em Abraão. Deus prometeu a ele uma descendência numerosa, mas o tempo passou e nada aconteceu. Mesmo assim, Abraão creu contra a esperança e foi chamado pai da fé. Ou pense em José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, mas em nenhum momento a Bíblia diz que ele desistiu. Ele confiou que havia um propósito, mesmo sem entender o processo. E no final, tudo se cumpriu. Deus o colocou em posição de honra, não porque ele era perfeito, mas porque ele não deixou a fé morrer no meio da dor. Muita gente acha que fé é fingir que está tudo bem. Mas fé não é negação da realidade. Fé é crer numa realidade superior, a de que Deus pode mudar qualquer situação. Fé não é fechar os olhos para o problema, é abrir os olhos para o poder de Deus. E isso faz toda a diferença. A mulher do fluxo de sangue, Marcos 5, sabia que era impossível, humanamente falando, ser curada depois de 12 anos sofrendo. Mas ela disse: se eu apenas tocar nas vestes dele, ficarei curada. Ela não esperou Jesus olhar para ela. Ela foi atrás. Ela agiu em fé. E aquele toque mudou tudo. Jesus virou-se e disse: filha, a tua fé te salvou. A fé dela não foi apenas um pensamento positivo. Foi uma atitude baseada na confiança absoluta no poder de Deus. A fé que vence o impossível não se mede pelos resultados imediatos. Ela se mede pela perseverança. Às vezes, o milagre não vem na hora que você quer, mas isso não significa que Deus te esqueceu. Significa que Ele está moldando algo dentro de você antes de te entregar o que pediu. Muitos desistem no meio do caminho porque confundem silêncio de Deus com ausência de Deus. Mas o silêncio também é uma forma de Ele trabalhar. Imagine Noé construindo a arca, dia após dia, sob zombaria e críticas. Ninguém acreditava. Mas Noé não parou, porque a fé dele não dependia da opinião dos outros. Fé é continuar construindo, mesmo sem ver chuva. Fé é acreditar na promessa, mesmo sem saber o dia da realização. Fé é dizer: Deus é fiel, mesmo com o coração em pedaços. Todo impossível vencido pela fé se transforma em testemunho. O impossível é o palco onde Deus mostra quem Ele é. E quanto maior o desafio, maior será o testemunho que virá depois.
Talvez você esteja enfrentando algo que ninguém entende. Uma doença incurável, um vício, uma crise familiar, uma situação financeira complicada. E talvez tudo dentro de você diga: acabou, não dá mais. Mas é aí que Deus sussurra: ainda não é o fim, porque enquanto houver fé, haverá possibilidade. A fé muda diagnósticos, a fé restaura lares, a fé abre portas que estavam trancadas, a fé transforma o impossível em realidade. E quando isso acontece, você se torna a prova viva de que Deus é real. Quando confiamos em Deus, nossa força não vem de nós mesmos, ela vem dele. Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a promessa para quem permanece firme. A fé que vence o impossível é sustentada pela esperança que não desiste. Você pode até cair, mas Deus te levanta. Você pode chorar, mas Deus te consola. Você pode se sentir fraco, mas é nesse momento que o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Antes de Deus mudar a situação ao redor, ele muda algo dentro de você. A fé que vence o impossível começa no coração, no momento em que você decide acreditar de novo. Fé é quando você ora mesmo sem sentir vontade. É quando você louva mesmo em meio à dor. É quando você diz: eu confio em ti, mesmo sem entender o porquê das coisas. Quando você dá esse passo, o céu se move, porque Deus honra quem o honra com fé. Ele não precisa de um exército, ele precisa de um coração que acredita, e talvez seja o seu. A fé que vence o impossível não é privilégio de poucos. Ela está disponível para todos que decidem confiar em Deus acima das circunstâncias. Então hoje, escolha crer novamente, mesmo que as evidências digam não, mesmo que as pessoas duvidem, mesmo que o tempo pareça demorado, continue crendo. Porque o mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, que fez o sol parar para Josué e que ressuscitou Lázaro, ainda está agindo hoje. Ele pode fazer o impossível na sua vida também. Se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir e inscreva-se no canal para continuar fortalecendo sua fé todos os dias. E lembre-se, a fé não ignora o impossível, ela o vence. Amém.